Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Que eu tenho aqui um telefone antigo, um telefone que era lá de casa, minha mãe me deu ele e hoje eu uso como peça decorativa. Esse telefone antigo fez muito parte da minha infância, muito usei ele e eu gostaria de falar, queridos, sobre algo muito lindo. Existe uma música infantil antiga que fala que o telefone do céu é a oração. Então, queridos, ao falar sobre o telefone do céu, que é a oração, o que eu quero dizer? A oração é a comunicação, comunicação com Deus. Se você acredita em Deus, então você pode crer que nós podemos nos comunicar com Ele. E essa comunicação, esse telefone, é a oração. A oração é a única comunicação que existe no universo que ela transcende, ela sai do físico, nosso mundo físico que nós vivemos, e vai até o mundo espiritual, onde Deus nos ouve em seu trono. E o que eu quero trazer sobre essa comunicação maravilhosa é que nós não precisamos pagar os créditos, como nós precisamos no celular pagar a conta ou inserir crédito, ou no telefone fixo pagar as contas. O crédito para esta chamada já foi pago. Foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a obra de Jesus Cristo na cruz, o Filho de Deus na cruz, já pagou o preço para que possamos ter linha direta com Deus, em nome de Jesus, do seu Filho Jesus. E a oração, ela tem dois tipos. Existe a oração pessoal, a oração pela própria pessoa, quando eu oro por mim mesma, quando você ora por você mesmo. E essa oração pessoal, Cristo muito ensinou, inclusive no Sermão da Montanha. Ele falou em Mateus 5, do 5 ao 15, que a oração deve ser pessoal, em secreto, sem procurar recompensas dos homens, e o nosso Pai, que vem em secreto, ao nos ouvir, Ele nos recompensará. Cristo até dá um exemplo bem prático. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai, que vê, que ouve em secreto, te recompensará. E ali fala, queridos, e nos ensina toda a palavra do Senhor, que a oração pessoal ela envolve confissão. Nós vemos muitos personagens bíblicos confessando os seus pecados e é um instrumento poderoso para nós falarmos com Deus, confessarmos os nossos erros, nossas culpas. Também é maravilhoso para lançarmos toda a nossa ansiedade, podemos lançar diante do nosso Deus, como está escrito também em 1 Pedro. Expor diante do Senhor, colocar no seu altar todos os nossos sonhos, planos, projetos, enfim, não há limite de assuntos sobre a oração pessoal. E outro tipo de oração, que também é maravilhosa, é aquilo que chamamos de intercessão, que vem do latim a palavra intercedere, que quer dizer ficar entre, que é quando nós falamos com Deus, orando em relação, em favor de outra pessoa ou de outras pessoas. Quando nós oramos por um país, quando nós oramos por uma família, quando nós oramos pela cura de uma pessoa. Então, a oração intercessória é quando nós oramos em favor de alguém. Então, nós ficamos entre essa pessoa que necessita, ou esse grupo de pessoas, e Deus, ficar entre, interceder. A intercessão, nós vemos muitos exemplos na Bíblia. Quando Abraão intercedeu, Jó intercedeu por seus amigos, e Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. Quando nós vemos Jesus intercedendo pelos discípulos, até pela igreja hoje, a oração de Jesus nos avança até os dias de hoje. Nós vemos o apóstolo Paulo, como ele orava e intercedia pelas igrejas. E Deus levanta pessoas, hoje, especializadas em orar e interceder por nações, por igrejas, por governos, por muitos e muitos milhares de motivos. É lindo de ver, e eu gostaria de compartilhar, outro ensinamento, além do Sermão da Montanha, também tem um ensinamento na Bíblia de Romanos capítulo 8, que fala que nós não sabemos orar do jeitinho certo, não sabemos orar como convém. Porém, o Espírito Santo intercede com nós, se necessário até mesmo com gemidos inexprimíveis. Olha só, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus. E no mesmo Romanos 8, no versículo 34, fala: quem os condenará? Foi Cristo Jesus, quem morreu e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então vejam que coisa linda, além de nós podermos interceder por outras pessoas,
também o próprio Espírito Santo e o próprio Jesus. Nós vemos toda a trindade envolvida. Cristo intercedendo em nosso favor à direita de Deus. Então, queridos, nós temos essa comunicação maravilhosa. Falamos com Deus através da oração. E por onde vem a resposta? Porque podemos orar por nós mesmos e interceder pelos outros. Mas e a resposta? Da onde vem a resposta? Como é que vem a resposta? A resposta está aqui quando Deus fala. A palavra de Deus é a resposta. E também nós vemos a própria mão de Deus, a própria atuação do Senhor nas nossas vidas e nas vidas daquelas pessoas que nós intercedemos, dando a resposta das nossas orações. E eu quero dizer que Deus responde às nossas orações agindo, nos fazendo esperar e até mesmo nos dizendo não, porque na sua soberania, Ele como Criador do universo, Ele é soberano também para nos dizer não. Eu estava lembrando até de algumas orações que eu fiz para Deus e Deus disse não. E aí hoje em dia eu penso, olha que bom que Deus disse não, porque eu não estava pedindo umas coisas muito boas, não. Então, queridos, é isso. Até o não do Senhor. Vamos confiar na resposta do Senhor, a sua palavra maravilhosa e a sua atuação nas nossas vidas. Então, queridos, não esqueçam. Façam essa ligação, porque os créditos Ele já pagou na cruz. Então, não perca tempo com ansiedade, não perca tempo com tristeza. Ligue, é de graça. Jesus já pagou. Não existe linha cruzada, não existe interrupções, não existe. O telefone do céu nunca está ocupado. Ele sempre está livre para que possamos falar com ele. Até o próximo vídeo, queridos.